começando com a PEC da transição, que muitas pessoas interpretam equivocadamente. A PEC da transição, ela simplesmente garantiu os compromissos assumidos pelo Congresso Nacional com o povo brasileiro. O Fundeb, o novo Fundeb, foi criado pelo Congresso Nacional. O novo Bolsa Família foi criado pelo Congresso Nacional. O piso da enfermagem foi criado pelo Congresso Nacional. Muitas vezes, aliás, quase todas as vezes, a revelia do governo anterior. E esses investimentos ou despesas, como queiram, precisavam ser honradas. Não cabia ao presidente Lula, eleito e empossado, numa transição extremamente turbulenta e dificultada, descumprir a Constituição da República. Então, a PEC da transição nada mais, nada menos fez do que garantir que os compromissos assumidos pelo Congresso tivessem uma fonte de financiamento e nós não frustrássemos no nosso governo os compromissos sociais e ambientais assumidos. Agora nós aprovamos uma outra PEC, a PEC da reforma tributária, também com apoio do Congresso Nacional. Depois de 40 anos de espera, nós conseguimos aprovar a mais radical proposta de reforma tributária da nossa República, a primeira em regime democrático, em diálogo com todos os setores da sociedade. E eu peço encarecidamente a esse Conselho que use da sua influência positiva sobre o Congresso Nacional para que a regulamentação a ser aprovada nos próximos 15 dias tenha a mesma qualidade da emenda constitucional, evitando excepcionalidades que fariam a alíquota padrão do imposto sobre consumo subir e não cair, como é o nosso desejo, pelo combate à sonegação e pela justiça tributária. Entre essas duas propostas de emenda constitucional promulgadas na forma de emenda constitucional, o Congresso Nacional nos apoiou em vários momentos. O slogan que o senhor adotou na campanha de colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda foi adotado pelo Congresso Nacional. E o Congresso Nacional aprovou inúmeras medidas de apoio ao equilíbrio fiscal pelo lado da recomposição da receita. Outro equívoco interpretativo que vem sendo feito ao longo dos últimos meses. Ninguém está aumentando carga tributária. Não se criou um imposto, não se aumentou uma alíquota. O que se fez é corrigir desequilíbrios fiscais, renúncias fiscais, apontadas recentemente no último relatório do Tribunal de Contas da União. Pessoas que detinham riqueza excessiva, com rendimentos exorbitantes, pagavam zero de imposto de renda. Várias leis foram aprimoradas, sempre democraticamente, na conversa com o Congresso Nacional, negociando. Ninguém impôs ao Congresso uma agenda. Tudo foi negociado. Nada saiu como entrou no Congresso Nacional, demonstrando uma capacidade, ministro Padilha, de diálogo da SRI, de diálogo do Ministério da Fazenda, que não deixou as residências oficiais dos presidentes das duas casas e a mesa de negociação com os líderes de todos os partidos, inclusive da oposição, para que nós obtivéssemos já esse ano um resultado fiscal muito melhor do que o dos últimos 10 anos. Nós estamos há 10 anos com um problema fiscal no Brasil. Ele começou em 2015 e ele não terminou até hoje. O senhor resolveu enfrentar essa questão e nunca desautorizou o Ministério da Fazenda na busca do equilíbrio das contas. Pelo lado da receita, sim, porque a nossa receita caiu 2% do PIB pelas renúncias fiscais nos últimos anos, como apontado pelo Tribunal de Contas, mas também pelo redesenho das políticas públicas, que está encomendada pelo presidente Lula, que vai ter a sabedoria de saber o que fazer e o que não fazer para não prejudicar a população mais pobre desse país, que é um compromisso nosso do Ministério da Fazenda também. Então, o redesenho que vai ser apresentado será levado a cabo para equilibrar as contas, mas com a sabedoria política de alguém que já demonstrou compromisso com quem mais precisa do Estado brasileiro.
Como gosta de nos lembrar sempre o presidente, nós recolocamos o povo no orçamento e recolocamos na arrecadação alguns do que não pagavam o devido tributo. O país voltou a valorizar o salário mínimo com reajuste de inflação mais PIB e com um aumento de isenção do imposto de renda, cuja tabela não era reajustada havia 7 anos. Voltou a valorizar aqueles mais vulneráveis, praticamente dobramos o valor do Bolsa Família, atendendo ao Congresso Nacional, que aprovou o novo Bolsa Família, que hoje é um dos maiores programas de transferência do mundo e está ajudando a acabar com a chaga da fome no Brasil. O senhor, mais uma vez, vai tirar o Brasil do mapa da fome. Voltamos com programas importantes na área da saúde, para citar um exemplo, o Farmácia Popular, que quase triplicou, ministra Nízia, o seu orçamento entre 2022 e o ano atual, o ano corrente de 2024. Como sempre, presidente, fomos além e garantimos que o povo brasileiro, honrado, honesto, trabalhador, pudesse limpar o nome e ter um alívio nas contas. O programa Desenrola, está aqui na presença do Isaac, presidente da FEBRABAN, um dos maiores sucessos do governo. Foi extraordinário o programa que colocou novamente no azul milhões de brasileiros atolados em dívidas de difícil quitação, muitas vezes movidas por juros impagáveis. Foram negociados mais de 53 bilhões de reais em dívidas, 0,5% do PIB, diminuindo em 8,7% a inadimplência entre os mais pobres, principalmente do CadÚnico. O Acredita, recém-lançado, vai alavancar novas linhas de financiamento, sobretudo o crédito imobiliário, que no Brasil tem um patamar inexplicável de menos de 10% do PIB, quando há países que atingiram a marca de 50%, 70% e até 100% do PIB em crédito imobiliário, que é uma grande alavanca de crescimento e desenvolvimento econômico. Sem construção civil, que vai receber um tratamento específico na reforma tributária para alavancar investimentos imobiliários, não há desenvolvimento. A indústria da construção civil é um motor do desenvolvimento no mundo inteiro. Todos os países desenvolvidos passaram por uma estratégia de desenvolvimento da nossa indústria civil, de construção civil, inclusive a indústria pesada, que hoje recebe o aporte de recursos do PAC e um inúmero conjunto de concessões e PPPs cujos editais estão sendo lançados pelos ministérios competentes.